Jos Verstappen denunciou a Federação Internacional de Automobilismo por um escândalo impressionante nesse ano de 2024 e que pouquíssima gente está falando. Um escândalo que pode revelar a grande parcialidade da FIA com relação a Max Verstappen. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e mais outros 7 dos maiores escândalos da história da Fórmula 1 para você entender tudo o que acontece na categoria. Max Verstappen dominou o campeonato da Fórmula 1 de 2024, principalmente até o GP de Miami da Fórmula 1, onde ele começou a ter o desempenho muito piorado, ou pelo menos as outras equipes do grid começaram a melhorar muito seus carros. Essa situação já começou a incomodar um pouco mais o piloto holandês, que apesar de ter uma grande margem de pontos desde aquela época, já começou a perceber que o campeonato poderia acabar se perdendo em algum momento. E com um grande desempenho do piloto britânico Lando Norris, Max Verstappen começou a se tornar um pouco mais agressivo durante as corridas. E essa agressividade, que muitas vezes resultou em punições para o próprio piloto britânico, também acabou gerando um grande prejuízo para Max Verstappen, principalmente no GP do México de Fórmula 1, onde ele tomou 20 segundos de punição por conta de atitudes que, segundo a FIA, eram antidesportivas. Após o GP do México, o campeonato ainda tinha um certo cheiro de competitividade. Competitividade essa que praticamente terminou com o GP do Brasil, onde Max Verstappen comprovou: vai ser campeão mundial nesse ano de 2024. O grande problema é que lá no México, Jos Verstappen, o pai do grande piloto holandês Max Verstappen, já reclamava com a FIA, falando sobre parcialidade contra o seu filho. Mas como que isso funciona? Os comissários fizeram algo de errado, a federação contratou pessoas que na verdade tinham interesses por trás disso tudo. É isso que a gente vai falar agora, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Para quem não se lembra, lá no GP do México de Fórmula 1, Max Verstappen e Lando Norris tiveram disputas intensas dentro da pista. Essas disputas, em 2 ocasiões, deram 10 segundos de punição para Max Verstappen, que quando somados, resultavam em 20 segundos de punição para o piloto holandês. Muitos fãs de Verstappen falavam que isso era inadmissível e que, na verdade, o piloto não estava errado em nenhuma daquelas disputas. Entre esses fãs, obviamente, estava o pai do piloto, Jos Verstappen. Só que em entrevista, ele revelou que já havia falado com a FIA sobre essa situação, já que a federação havia colocado justamente no GP do México um ex-piloto de Fórmula 1 chamado Johnny Herbert. E para quem não sabe, Herbert, segundo Jos Verstappen, era de certa forma um rival dele, o que poderia gerar certa parcialidade dentro das corridas. E pior do que isso, após a corrida do México, Johnny Herbert chegou a dar entrevistas falando sobre a falta de senso de Max Verstappen e a impossibilidade de não haver uma punição naquela situação, contando a sua opinião sobre o que aconteceu durante o GP. E aquilo foi só o pontapé inicial para que Jos Verstappen entendesse que poderia sim haver certa parcialidade da FIA no GP do México de Fórmula 1. Mas não para por aí. Outro comissário que estava presente lá na pista latino-americana era Tim Meyer, que pelo nome talvez você não saiba exatamente quem é, mas quando a gente pesquisa em qualquer ferramenta mesmo, Tim Meyer era filho de Ted Meyer, que era um dos fundadores da equipe McLaren de Fórmula 1, junto com Bruce McLaren. Inclusive, após o falecimento de Bruce, Ted Meyer foi um dos que pegaram ali a equipe e se tornou um dos executivos do time por muitos anos. Ou seja, de 4 comissários do México, 2 poderiam ter algum tipo de conflito de interesse com as vitórias de Max Verstappen. Mas mesmo após as reclamações de Jos Verstappen, no GP do Brasil, a FIA fez questão de ainda assim chamar Johnny Herbert, dizendo que ele é um dos comissários mais respeitados ao redor de todo mundo. Mas mesmo com os prejuízos teóricos que, segundo Jos Verstappen, poderiam existir, tanto por preconceito, já que Johnny Herbert, além de ser britânico, poderia não gostar, teoricamente, de Jos, Max Verstappen conseguiu virar o jogo e demonstrar que o talento dele era muito maior do que qualquer escândalo que exista dentro da federação. Herbert já era conhecido por elogiar muito Max Verstappen em certas situações e criticar muito o piloto holandês em outras questões. Mas agora ficou comprovado. Por mais que possa existir alguma parcialidade,
Verstappen superou qualquer teoria da conspiração. Mas com esse novo escândalo, que é o maior do ano de 2024, vamos falar sobre outros 7 escândalos que são os 7 maiores da história da Fórmula 1 e que você precisa entender para compreender um pouco mais a história da categoria de uma forma geral. Então, mais uma vez, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Top 1. Manipulação a favor de Nelson Piquet em 1981. No ano de 1981, Nelson Piquet e Carlos Reutemann estavam competindo pelo Campeonato Mundial da Fórmula 1. A decisão seria em Las Vegas e depois de Reutemann ter um campeonato impressionante, que ao chegar na Fórmula 1 disputou com Alan Jones, que era o seu companheiro de equipe e teoricamente primeiro piloto, ele conseguiu chegar ao último GP com uma vantagem de 1 ponto para cima do brasileiro Nelson Piquet. Naquele GP, Carlos Reutemann conseguiu fazer a pole position com uma performance extraordinária mesmo com um acidente durante a qualificação. E com isso, conseguiu chegar à corrida como favorito, como campeão mundial de Fórmula 1. Ele, que era argentino, também era muito amigo de Juan Manuel Fangio e que conseguiu dar alguns conselhos para o atual novato da Fórmula 1 na época. Já era sabido que a Brabham de Nelson Piquet não apenas tinha como dono de equipe o próprio Bernie Ecclestone, que também era dono da FOCA, ou seja, praticamente o gerente da Fórmula 1 e administrador da categoria da época, e por conta disso já tinha utilizado de meios não muito legítimos para vencer diversas corridas. Segundo vários meios de comunicação, existia praticamente uma suspensão ativa já presente no carro de Nelson Piquet, que facilitava uma mudança aerodinâmica da corrida para o momento de averiguação após o GP. Mas isso não foi suficiente para tirar a garra de Carlos Reutemann, que naquele último GP, como já disse, conseguiu a pole position. Entretanto, entre a qualificação e a corrida propriamente dita, Bernie Ecclestone já admitiu que chegou a ter algumas conversas com uma pessoa aqui e outra ali, e houve suborno para ferrar Carlos Reutemann, que foi para a corrida com um chassi diferente do que ele estava habituado, e com isso, ao fim da corrida, Nelson Piquet conseguiu a 6ª colocação e Carlos Reutemann, que havia sido primeiro lugar no dia anterior na qualificação, ficou apenas em 8º lugar e perdeu o título mundial da Fórmula 1 do ano. Juan Manuel Fangio havia falado o que para ele? Durma no carro, porque tem muita chance da própria Williams sabotar você nesse ano. Top 2. Manipulação a favor de Fernando Alonso em 2024. Quando a gente fala sobre Fernando Alonso, não tem como lembrar daquela situação extremamente polêmica que foi envolvida também com Nelsinho Piquet no GP de Singapura de 2008. Mas agora é outra história. O atual presidente da FIA, Ben Sulayem, foi investigado por tentar beneficiar Fernando Alonso após o GP da Arábia de Fórmula 1 deste ano. Justamente porque o piloto espanhol foi punido após o GP e, com isso, perdeu o pódio naquela ocasião. Segundo vários tabloides, o Ben Sulayem chegou a tentar mexer os pauzinhos com os comissários de prova, pedindo inclusive que a punição fosse anulada do piloto espanhol. Mas por que isso tudo poderia estar acontecendo? Um motivo apenas: dinheiro. Como a gente sabe, a Arábia Saudita é um dos países mais fortes com relação à extração de petróleo. E Fernando Alonso é patrocinado por uma dessas empresas petrolíferas, a Aramco, que teoricamente buscaria se beneficiar de um melhor resultado do piloto espanhol. Top 3. Primeira vitória de Ayrton Senna em 1984 no GP de Mônaco pela Toleman. Como todo mundo já sabe, Ayrton Senna é considerado como o rei de Mônaco na Fórmula 1. Foi o maior vencedor da corrida lá de Monte Carlo e conseguiu este título justamente pelo seu grande talento dentro das ruas do Principado. Entretanto, a sua quase primeira vitória aconteceu no seu primeiro ano de Fórmula 1, com a equipe Toleman em 1984. Quando uma chuva torrencial caiu em Mônaco, ele conseguiu sair das últimas posições do seu carro, que era um dos piores do grid, e seria do seu futuro companheiro de equipe, Alain Prost. Entretanto, ao se aproximar de Alain Prost em certo momento da corrida, a chuva, que estava muito forte,
fez com que a direção de prova desse bandeira vermelha e, com isso, finalizasse a prova antecipadamente. Pelo menos foi isso que a direção de prova falou. Isso porque, segundo Ayrton Senna, não fazia sentido paralisar a prova naquele exato momento, já que a chuva não era tanta que necessitaria uma paralisação de qualquer forma. Só que Alain Prost, que era muito amigo de Balestre, que era o atual chefe ali da FIA, acabou pedindo para que a corrida fosse interrompida e dessa forma o piloto brasileiro não conquistou sua primeira vitória. Só que justamente o pecado de Alain Prost se virou contra ele, já que no fim do ano ele perdeu o campeonato mundial para Niki Lauda por apenas meio ponto. Meio ponto esse que poderia ter sido conquistado no GP de Mônaco se ele tivesse tido mais voltas e, com isso, Alain Prost pontuasse integralmente um segundo lugar, por exemplo, que seria o provável resultado da corrida naquele ano. Com isso, Prost perdeu o campeonato mundial e Ayrton Senna perdeu sua primeira vitória. Top 4. Manipulação do resultado da Fórmula 1 em 2021. Max Verstappen e seu primeiro campeonato da categoria. No ano de 2021, lá no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, Lewis Hamilton e Max Verstappen disputavam sua última corrida da temporada, com Lewis Hamilton liderando a corrida praticamente inteira e já se sagrando octacampeão mundial da Fórmula 1. Entretanto, após um acidente de Nicolas Latifi, a FIA liberou um safety car dentro da pista, o que fez com que Lewis Hamilton e Max Verstappen se aproximassem. Entretanto, o piloto holandês conseguiu entrar nos boxes e trocar os seus pneus por novos, o que gerou uma grande diferença de desempenho entre ele e o piloto britânico. Mas enquanto o safety car estava na pista, era impossível que ocorresse a ultrapassagem. Mas a direção de prova, depois de vários acordos entre os pilotos e mesmo sem reorganizar o grid com retardatários entre os pilotos que já estavam em suas posições devidas, liberou o safety car, o que fez com que Max Verstappen, que, como já dito, tinha uma grande vantagem de pneus, ultrapassasse Lewis Hamilton e conquistasse o seu primeiro campeonato mundial. A justificativa não era beneficiar Max Verstappen, mas sim aumentar a emoção da corrida, o que fez com que Lewis Hamilton se sentisse lesado e muitos falem até hoje que Max Verstappen é apenas bicampeão mundial, fazendo com que os dois pilotos se sentissem prejudicados dentro da Fórmula 1. Mas é óbvio que depois dessa situação, o diretor de provas da época foi apenas afastado do cargo e outro entrou no seu lugar. Top 5. Senna versus Prost em 1989. Alain Prost beneficiado em disputa com o piloto brasileiro. No ano de 1989, Alain Prost, o piloto francês, disputava o campeonato com o brasileiro Ayrton Senna na última pista de Suzuka. Se Ayrton Senna abandonasse aquela prova, Alain Prost seria campeão mundial da Fórmula 1. Os dois disputavam a corrida durante diversas voltas, até que em dado momento da pista, Ayrton Senna tentou uma ultrapassagem sobre o piloto francês e acabou não sendo muito efetiva, até porque em câmeras frontais com relação à pista, Prost convergiu propositalmente em cima do piloto brasileiro, um objetivo de tirá-lo da prova. Entretanto, apesar de naquele momento o carro de Prost não ter tido condições de continuar a corrida, Ayrton Senna teve apenas danos na sua asa dianteira e um motor apagado, o que fez com que o piloto brasileiro contornasse ali os obstáculos que ficavam na pista, logo após de ter o motor religado pelos comissários de prova. Ayrton Senna entrou pelos boxes e, por mais que tenha perdido diversas posições, conseguiu recuperá-las e vencer a corrida, o que o tornou campeão mundial de forma provisória naquele momento. Mas após o GP, diversos comissários foram atrás das imagens e disseram que Ayrton Senna não poderia atravessar pela área de escape da pista, que aquilo era uma infração e que ele deveria ser suspenso do campeonato por conta disso no ano posterior.
Ayrton Senna teve 6 meses de suspensão e inclusive chegou a pensar em desistir da Fórmula 1. Mas após retratações de Senna para garantir a inscrição no campeonato de 1990, outra disputa entre ele e Alain Prost aconteceu na mesma corrida, o GP de Suzuka de Fórmula 1, onde Ayrton Senna e Alain Prost estavam na primeira fila durante a largada. E Senna, obviamente, não fez nem questão de desviar do carro de Alain Prost ao final da reta. Os dois pilotos saíram da corrida e Ayrton Senna, nesse momento, estava à frente no campeonato, o que fez com que ele se sagrasse campeão mundial em 1991. Top 6. Escândalo da Ferrari de 2019. Após um campeonato muito difícil entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, em um dos últimos GPs, o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 da época, a Ferrari entrou em uma polêmica complicada. A FIA iniciou negociações com a equipe italiana por motivos que aparentemente eram desconhecidos e que continuam, na verdade, sendo não revelados até o dia de hoje. Mas especulações existem. Naquele ano, a Ferrari conseguia ter ritmos muito melhores do que a equipe Mercedes da Fórmula 1. A FIA aparentemente encontrou dispositivos ilegais dentro do carro da equipe italiana, que, segundo muitos, conseguiam aumentar o nível de combustível consumido durante uma corrida de Fórmula 1, o que fazia com que o motor se tornasse mais potente e, consequentemente, a equipe conseguisse ganhar mais desempenho tanto em saída de curva como nas retas. A negociação entre a Ferrari e a FIA aconteceu, mas nada foi revelado, muito menos as sanções e o que aconteceu com a equipe italiana, inclusive com as punições que deveriam ter rolado por conta desses dispositivos secretos da Ferrari na Fórmula 1 daquele ano. Apenas o que se sabe é que nos anos posteriores a equipe italiana teve um desempenho muito inferior do que o que se estava esperando, como a gente fala, no decorrer do ano. Top 7. Manipulação na batida de Nelsinho Piquet no GP de Singapura de Fórmula 1. No ano de 2008, Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Felipe Massa disputavam o campeonato mundial da Fórmula 1 e estava de forma muito acirrada. E no GP de Singapura da categoria, Fernando Alonso conseguiu vencer a corrida de uma forma impressionante. Após um acidente do seu companheiro de equipe, Nelsinho Piquet, Fernando Alonso foi beneficiado pelo safety car, o que fez com que o piloto espanhol conseguisse vencer a corrida e somar pontos preciosos para o campeonato mundial que ele perderia naquele ano, com Lewis Hamilton conquistando seu primeiro título e Felipe Massa sendo vice-campeão. Entretanto, após pouquíssimo tempo foi revelado que aquilo não passava de uma polêmica e um escândalo da Fórmula 1, com Nelsinho Piquet sendo orientado pelo atual chefe de equipe da Renault da época a sofrer um acidente no momento perfeito para beneficiar seu companheiro de equipe. Isso tudo gerou repercussões importantes demais na Fórmula 1, entre elas a saída de Nelsinho Piquet, que acabou queimando seu nome dentro da categoria. E você sabia de todos esses escândalos da maior categoria do automobilismo mundial? Se não, deixa aqui embaixo nos comentários o que você desconhecia e não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder novos vídeos aqui no canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor, o Drive ID.